Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. Olha, a semana já começa quente. Vamos dar uma olhada na tal tarifa Trump sobre produtos brasileiros, que está mexendo com a economia e, claro, com a política. É verdade. E não só isso, né? Temos também o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, bastante movimentação por lá. Isso mesmo. E já tem gente pensando lá na frente, nas eleições de 2026. Os bastidores já estão agitados. Uhum. Mas vamos começar por essa história da tarifa. Uma taxa de 50% anunciada pelo Donald Trump para valer a partir de 1º de agosto. E o que chama atenção é a justificativa, né? Pois é, ele ligou diretamente ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e também a decisões do Judiciário brasileiro contra plataformas digitais. Quer dizer, uma coisa bem... Uhum. Bem política, né? Uma intervenção quase explícita. Não à toa, lá em Brasília já a apelidaram de Tarifa Bolsonaro. Isso mexe bastante com tudo, não acha? Com certeza, é uma conexão bem incomum na diplomacia internacional. E a resposta brasileira, bom, ela está sendo construída com cuidado. E como está sendo essa construção? Então, o presidente Lula assinou um decreto, agora no dia 15 de julho, regulamentando a Lei da Reciprocidade Econômica. Basicamente, é uma lei que permite ao Brasil responder, se for preciso. Entendi. Tipo, olho por olho? Mas a estratégia parece ser, primeiro, tentar o diálogo, sabe? Usar os canais da Organização Mundial do Comércio, negociar, mas, assim, se nada disso funcionar, a retaliação é uma possibilidade real. E como seria essa retaliação geral? O governo é que não. Para não impactar a inflação aqui dentro, a ideia seria focar em setores bem estratégicos. Talvez licenças farmacêuticas, setor audiovisual, algo mais cirúrgico. A mensagem principal é: vamos defender nossa soberania. Enquanto essa tensão rola lá fora, aqui dentro as coisas também andaram. O presidente Lula vetou aquele projeto que aumentava o número de deputados federais. Isso foi no dia 16 de julho. Exato. E isso, claro, criou mais um ponto de atrito com o Congresso Nacional, principalmente com o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. Não foi uma decisão simples. E teve também a questão do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Lembra daquela audiência de conciliação lá no Supremo Tribunal Federal? Foi no dia 15, com o ministro Alexandre de Moraes mediando. Lembro sim. E não deu em acordo, né? Não deu. Aí, no dia seguinte, 16 de julho, o próprio ministro Moraes decidiu. Ele validou o decreto do Lula que aumentava as alíquotas do imposto. O que ajuda o governo na arrecadação, né? Exato. Mas, por outro lado, ele derrubou aquela parte sobre o risco sacado. O que era isso mesmo? O risco sacado é um jeito que empresas grandes têm para ajudar a pagar fornecedores menores mais rápido, tipo antecipando o dinheiro. O governo queria taxar isso com o IOF. E por que o ministro derrubou só essa parte? Olha, talvez para equilibrar um pouco, né? Mostra uma certa sensibilidade aos argumentos de que isso poderia prejudicar o crédito para as empresas. E essa decisão veio num momento chave, um pouco antes da Câmara aprovar uma série de medidas com impacto bilionário nos cofres públicos. A tal pauta bomba. Entendi. O time foi interessante. Pois é, e o judiciário continua central nisso tudo. O ministro Alexandre de Moraes também prorrogou por mais 60 dias aquele inquérito sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. Aquele das supostas articulações nos Estados Unidos pedindo sanções contra o próprio ministro. Esse mesmo. E também aplicou multa ao blogueiro Alan dos Santos. Além disso tudo, no dia 15, a Procuradoria-Geral da República reforçou o pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus. No caso da investigação sobre a tentativa de golpe, né? Exatamente. A expectativa é que o Supremo Tribunal Federal julgue isso até setembro. E as penas podem ser bem altas, falando em até 43 anos para o ex-presidente. É nesse clima tenso que a Michelle Bolsonaro fez aquele apelo público por paz ao presidente Lula. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essa tarifa Bolsonaro, como ela impacta o cenário para 2026? Já dá para sentir alguma coisa? Olha, já começam a aparecer alguns sinais, sim. Pesquisas recentes da Atlas, Bloomberg e da Quest mostraram uma melhora na aprovação da política externa do Lula. E até a aprovação geral do governo teve uma leve subida em julho. Sério?
E por quê? Parece que está crescendo a percepção de que essa tarifa, por ter sido ligada por Trump a Bolsonaro, acaba prejudicando o Brasil. E isso talvez fortaleça um pouco a imagem do Lula, principalmente em regiões como o Sudeste. Interessante. Tanto que o Partido dos Trabalhadores até lançou um vídeo chamando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é próximo a Bolsonaro, de vassalo de Trump. Nossa, isso coloca o Tarcísio numa situação complicada, imagino, porque São Paulo é o estado mais afetado economicamente por essa tarifa, né? Exatamente. É uma sinuca de bico para ele. Precisa equilibrar a lealdade ao Bolsonaro com a defesa dos interesses de São Paulo. Isso pode sim mexer nas alianças da direita. Uhum. E que outras movimentações a gente vê? Bom, enquanto o Tarcísio lida com isso, o partido União Brasil está discutindo se deixa ou não os ministérios do governo Lula. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já está se posicionando bem claramente para 2026. Faz sentido. E rapidinho, só para registrar. Também saíram notícias sobre investigações de fraudes grandes no Instituto Nacional do Seguro Social e suspeitas de desvio de emendas parlamentares lá no Ceará, envolvendo deputados e até facções. Outros desafios grandes para a governança. É verdade. Ah, e o presidente Lula participou do Congresso da União Nacional dos Estudantes, lá em Goiânia. Agenda cheia. Bom, resumindo o dia então, temos essa tensão internacional forte por causa da tarifa Trump. Isso, e aqui dentro, decisões importantes no Judiciário, no Congresso Nacional. Isso. E o tabuleiro para 2026 já se mexendo bastante, né? Com certeza. Fica a reflexão. Como essa mistura de pressão econômica de fora com as disputas políticas e judiciais aqui dentro pode redesenhar o cenário político brasileiro e as alianças até as próximas eleições, hein? É algo para a gente acompanhar de perto. É isso. Obrigada pela companhia neste Se Liga Política de hoje. Fique ligado para mais análises e notícias quentinhas amanhã aqui no Se Liga Política.